Vamos abrir em Êxodo 20, nós estamos trabalhando aqui a exposição dos 10 mandamentos. Então vamos fazer isso nesse instante. Êxodo 20. Como eu disse, nós vamos fazer a leitura de todo esse capítulo até o verso 17, na verdade. Vamos fazer essa leitura juntos. Assim diz o Senhor em sua santa palavra. Leiamos, irmãos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que eles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Amém. Vamos mais uma vez orar. Senhor, mais uma vez eu clamo e suplico ao Senhor por aquilo que se fará nesse instante, que é a pregação da tua palavra. Então eu peço aqui, ó Deus, 2 bênçãos. A primeira, olha para mim com misericórdia, com compaixão, no teu amor, ó Deus, mediante a tua graça, e ilumina, ó Deus, a mim para que eu pregue tão somente a tua palavra, para que eu não aqui seja alguém que venha operar erro no meio dos meus irmãos, mas transmita, Pai, de uma maneira simples a verdade da parte do Senhor. Então, Pai, tem misericórdia, me preserva para isso. Fala pela minha boca aos meus irmãos, Senhor. E também, Pai, que os meus irmãos ouçam com seus ouvidos, retenham a palavra, ó Deus, em seus corações e tenham a intenção pura e santa de vivê-la tão somente para a glória do Senhor. Que aqui, ó Deus, nos arrependamos dos nossos pecados e assim confrontados. Que aqui, ó Deus, sejamos edificados, santificados, sejamos levados a uma vida mais piedosa, conformando-nos, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, cada dia mais, aquele que é o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quem oramos nesse instante e agradecemos. Amém. Amém. Bom, a minha intenção, irmãos, é expor hoje o 2º mandamento, tá? É interessante quando as pessoas vêm à nossa igreja
e entram ali pelas portas, sentam-se nos bancos e começam a olhar, por exemplo, o nosso templo e começam a perceber que aqui nós não temos imagens, nós não temos aqui um crucifixo, não é, apegado às paredes. E a razão, talvez, para você que esteja nos visitando aqui nessa manhã é que nós temos o segundo mandamento da palavra de Deus. A razão de não termos esses itens de mobília, né, essas imagens de escultura ou cruzes em nossas paredes é o segundo mandamento. É interessante também porque alguns aqui eu sei que têm experiência de já terem viajado para outros países, não é? E talvez já tenham e conheçam boa parte do nosso país, que também é um país continental. E hora ou outra, quando a gente viaja para essas nações, ou mesmo viajamos aqui pelo nosso país, a gente vai perceber que em algumas cidades, ou talvez na grande maioria, pelo menos quando a gente fala, por exemplo, do Piauí, não é? A gente vai perceber imagens de escultura nas casas, não é? Em locais abertos. Eu me lembro que uma das coisas que sempre entristeceu muito meu coração quando eu morava em Parnaíba é que Parnaíba é uma cidade cheia de postes ídolos. Você chega na cidade, você tem ídolos logo na entrada da cidade, em todos os cantos, não é? Lembro-me também de uma feita em que, conversando com um certo colega do ministério, o reverendo Marcos Paixão, ali em Campo Maior, também uma outra cidade que cultua ali, que tem os seus ídolos ali, inclusive numa daquelas lagoas ali na entrada da cidade, alguém certa vez foi ali, explodiu até o ídolo, não é? Isso foi uma confusão na cidade. Mas o fato é que por onde quer que andemos nesse mundo, a gente vai perceber que há a questão dos ídolos, nas casas, fora delas. E em nosso país não é diferente, em nosso Piauí não é diferente. Na nossa cidade Teresina não é diferente, irmãos. Nós vamos encontrar sempre essas coisas. E o interessante é percebermos que no passado, muitas dessas questões não foram encontradas em países protestantes, frutos da reforma, pela razão de certamente obedecer então ao segundo mandamento. Quando a gente olha para trás, e historicamente a gente se lembra então da reforma protestante, talvez a primeira coisa que vem à sua mente e seu coração seja: bom, a reforma foi algo extremamente importante, porque ela resgatou um princípio outrora que não era ensinado à igreja, que era a questão da justificação pela fé. Só que a reforma ela não se ateve apenas ao resgate bíblico da justificação pela fé, mas a maneira correta de adorarmos o nosso Deus também. Essa foi uma das ênfases da reforma. A adoração a adoração verdadeira daqueles que de fato foram justificados mediante a fé pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, logicamente há aqueles que combatem isso, aqueles que porventura se questionam, não é? Por que essas coisas elas foram destruídas? Por que esses elementos eles não pertencem mais ao seio da igreja? A gente se lembra aqui, talvez, o método de ter removido essas coisas da igreja, talvez não tenham sido os métodos corretos, mas o fato é que desde o princípio, essas coisas jamais deveriam ter entrado no seio da igreja e ali permanecido por algum tempo. Esse mandamento, o segundo mandamento para nós, é um mandamento muito relevante. E uma das razões é porque o nosso mundo hoje, ele é guiado pelo visual. A igreja, irmãos, ela está sempre propensa a sucumbir às ênfases particulares da sua cultura. Nós estamos sempre propensos pelo nosso pecado, irmãos, a darmos ou a nos conformarmos com uma sociedade que está circundante a nós, que está ao nosso redor. É comum hoje em dia, por exemplo, as organizações terem símbolos. A nossa igreja tem um símbolo. Nossa igreja, o símbolo da nossa igreja é o quê? É a sarça ardente. E graças a Deus tiraram a pomba de dentro dela. Mas ainda assim, irmãos, é um símbolo. E não é um símbolo que porventura nos arremete a Deus. É um símbolo que nos lembra porventura de que a igreja vai sobreviver em meio às perseguições e dificuldades dessa vida. Agora, uma pergunta que jaz aqui para nós é: como vivemos em um ambiente, não é? Um ambiente em que esse ambiente nos tenta a termos sempre um símbolo representando a Deus. O segundo mandamento, então, ele vai nos elucidar isso, ele vai nos mostrar qual é a nossa postura como cristãos diante do Senhor, diante de uma verdadeira adoração. E há pelo menos 4 coisas importantes que esse mandamento nos ensina. Eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre isso. 4 itens de informação que são deveras importantes para nos guiar na nossa verdadeira adoração diante do Senhor. O primeiro deles é uma proibição. O segundo, irmãos, é um foco em um determinado atributo divino. O terceiro é um aviso. E o quarto, nós temos uma promessa encorajadora.
nós temos um compromisso de Deus, nós temos uma promessa do Senhor. Então eu queria a partir de agora olhar para cada um desses itens com os meus irmãos. Primeiro, versos 4 e 5, por favor, olhem no texto. Ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto, diz a palavra. Inicialmente, irmãos, a gente pode notar que os símbolos eles podem ser limitados no que eles dizem ou se propõem, muitas vezes perdendo o seu significado muito rapidamente. E isso inclui, inclusive, símbolos cristãos. Eu vou pegar aqui um exemplo: o símbolo da cruz, que é um emblema do cristianismo. Uma cruz, por exemplo, do lado de fora de um prédio, não vai nos dizer e não vai atestar para nós se aquela igreja de fato é uma igreja liberal, se aquela igreja é uma igreja evangélica que se encontra naquele local. Então, simplesmente se ter uma cruz ali não vai denotar significativamente nada. Talvez você seja alguém que carrega uma joia com o símbolo da cruz, ou como a gente vai ver em alguns outros locais, inclusive em frente de igrejas, né? Luzes de neon que brilham em forma de uma cruz, prédios de igreja em forma de uma cruz. A pergunta é: o que os usos desse símbolo sobre a cruz de Jesus nos dizem quando são usados como esses elementos? Praticamente nada, quase nada. A questão que nos importa nessa manhã, então, que nos preocupa, é se a proibição proíbe de fato ou não fazer uma imagem que represente um falso Deus, ou que modele para nós, ou que represente o verdadeiro Deus. Perceba que claramente ambas as opções nesse mandamento são proibidas, e ambas eram possibilidades, porventura, para Israel lá no passado. Isaías, no capítulo 40, nos diz assim: pois a quem o faríamos semelhante? Ou seja, a quem faríamos Deus semelhante? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, também nos adverte, diz assim, que a criatura, nós não devemos adorar a criatura no lugar do Criador, porque se fizermos isso, estamos de fato mudando a própria verdade de Deus. Os israelitas, lá no Velho Testamento, eles enfrentaram, irmãos, o perigo de adorar as religiões que os circuncidavam, pagãs, culturas ali vizinhas, mas principalmente vivenciar o perigo de fazerem algum tipo de representação de Deus e aí então adorá-lo. Então percebam que a relevância imediata para nós desse mandamento, com vistas inclusive ao povo de Israel, e a gente vai se lembrar aqui, por exemplo, da questão do bezerro de ouro que foi moldado, né, e que eles ali adoraram, mesmo quando Moisés estava no monte e trazendo a lei de Deus, recebendo essa lei de Deus. Nós precisamos entender se é lícito ou não, então, por aquilo até quando olhamos para o Velho Testamento, se fazer uma imagem de adoração que represente até o próprio Deus, é lícito ou não. Portanto, veja que nesse mandamento, quando nós o lemos com muito cuidado, nós vamos perceber aqui pelo menos duas questões. A primeira é que nós somos culpados de idolatria se fizermos uma imagem para cultuar um Deus falso. A segunda é que nós também somos culpados desse mandamento se utilizarmos qualquer tipo de imagem representando o Deus verdadeiro. Há alguns, então, que vão argumentar dizendo que Deus nem sempre proíbe formas que o representem a si mesmo. Alguns que argumentam, não é? E por quê? Qual é a base desse argumento? Alguns vão dizer, por exemplo, que Deus instruiu, por exemplo, Moisés a providenciar um lugar de adoração. Alguns vão dizer que Deus foi aquele que, porventura, forneceu as instruções detalhadas das peças de mobília que deveriam estar dentro do tabernáculo, e peças essas que de alguma maneira representavam alguma característica do próprio Deus. A Arca da Aliança, por exemplo, ela era representativa da presença de Deus, era o trono de Deus, lembrando o seu povo que eles estavam sempre na presença do verdadeiro rei. Lembremos aqui do altar dos holocaustos, onde eram feitos ali os sacrifícios de animais, que informava também os adoradores que Deus odiava o pecado e que havia a necessidade desses pecados serem propiciados, apaziguados, antes que o próprio povo pudesse se aproximar de Deus. No entanto, nós nunca vamos ver na Escritura Moisés, por exemplo, apontando para a arca e dizendo: ali está Deus, ali é Deus.
Ou nunca vamos ver, porventura, ninguém que olhou para o altar do propiciatório e o adorou como ser divino. Perceba, meu irmão e minha irmã, que o ponto é que esse mandamento proíbe usar qualquer coisa na criação para representar um falso Deus, sim, mas também o único Deus vivo como uma ajuda para adorá-lo. E o próprio Deus diz no mandamento: não as adorarás e nem lhes prestarás culto, diz a palavra. Perceba que uma das razões também para essa proibição é a própria compreensão que nós temos de quem? De Deus, que não foi deixada à engenhosidade dos seres humanos, irmãos. Perceba que Deus, ele é tão grande que nenhuma mente humana, por mais talentosa que essa mente possa ser, por mais inteligente que possa ser um homem, pode imaginar de fato como Deus é. Nós precisamos, na verdade, da revelação divina para saber como Deus deve ser adorado. Portanto, diz a palavra, nós não devemos moldar uma imagem. E aqui dois aspectos: seja ela física ou seja ela mental, de acordo com o nosso próprio pensamento sobre Deus. Vejam que quando lemos também o mandamento de uma forma mais acurada, essa proibição também nos lembra que Deus tem um atributo, que Deus é Espírito. E consequentemente Deus é o quê? Invisível. Um perigo real decorrente de uma representação visível de Deus é então nos fazer esquecer aspectos cruciais de quem Ele é, e inclusive de um dos seus atributos, que é o fato de que Deus é Espírito, ou seja, Ele é invisível. A palavra de Deus nos ensina que nenhuma criatura pode ver a Deus em sua essência. Os filhos de Israel, quando estavam reunidos ao pé da montanha, vocês viram aqui, pronto, expôs aqui, Êxodo capítulo 19, estavam à beira da montanha, Moisés foi ali ter com Deus, eles não viram nenhuma forma física de Deus no topo daquela montanha. Por quê? Porque um dos atributos de Deus é que Deus é Espírito, na verdade, é assim como nós definimos, e Ele é invisível. Portanto, criar uma imagem de Deus inevitavelmente o vai dividi-lo em seus atributos. E aí é interessante, porque isso diz respeito ao nosso coração pecaminoso. Quando nós, porventura, intentamos fazer isso, dividindo os aspectos do caráter de Deus, geralmente nós vamos ficar com os atributos que porventura mais nos agradam. E a tendência é repelir aqueles atributos que nos incomodam. Eu falei aqui sobre o bezerro de ouro. O bezerro de ouro ele foi projetado para quê, irmãos? Para representar o poder. Mas ele não revelou o amor, ele não revelou, porventura, a onisciência de Deus. Porque se assim tivesse revelado, aquele povo não teria adorado e não estaria ali incorrendo, certamente, em práticas pecaminosas, nas quais eles foram encontrados por Moisés, quando este desce ali do monte. O que acontece quando nós dividimos então esses atributos de Deus, quando nós criamos uma imagem e intentamos fazer isso, seja de uma maneira visível ou de uma maneira invisível, irmãos, é de pensarmos que porventura a gente gosta de entender Deus de uma determinada maneira, ou entender Deus caracteristicamente como uma coisa. E geralmente nós trazemos à nossa mente características que tornam Deus mais adequado para quem? Para nós. Quando na verdade nós deveríamos olhar para Deus, adorá-lo da maneira correta e nos tornarmos adequados à presença de Deus. Essa é a questão. Não é na adoração a gente fazer coisas, estabelecer coisas, aspectos idolátricos, sejam visíveis ou sejam na nossa mente, para conformar Deus àquilo que queremos na adoração. Mas é nós nos conformarmos àquilo que Deus nos ensina a sua palavra, a andarmos corretamente na adoração, na presença desse Deus. Mas ainda há uma questão nesse aspecto, irmãos. Talvez você seja aquele que levante a questão de que alguns dos escritores bíblicos muitas vezes vão associar Deus, porventura, a objetos no mundo criado. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando você vai ler o livro de Salmos, frequentemente, Deus vai dizer ali, Deus vai ser comparado ao quê? A uma rocha. Salmos vai falar muito sobre isso. E a gente tem esse jargão na boca, geralmente, né? Quando a gente vai orar, a gente vai dizer assim, Deus é a minha rocha, Deus é o meu sustentador. Há outras coisas, Deus é a minha torre forte, Deus é o meu refúgio. Mas no livro de Salmos nós temos muitas vezes o salmista comparando Deus ao quê? A uma rocha. Eu pergunto, essas alusões são uma negação ou uma modificação do segundo mandamento?
Talvez a gente possa responder essa pergunta considerando algumas coisas possíveis quando nós utilizamos essa ilustração antes de mencionar a maneira correta. Deixa eu explicar. Quando a gente olha para o livro de Salmos, quando nós olhamos aqui para o segundo mandamento e olhamos essa comparação do salmista feita para com Deus, dizendo que Deus é uma rocha, Deus é a nossa rocha, é uma aplicação desses versículos ir encontrar uma rocha e olhar para ela e descobrir uma verdade sobre Deus? Eu vou melhorar isso. Será que a nossa adoração seria mais autêntica se fôssemos a uma rocha e descobríssemos todos os tipos de detalhes sobre a rocha? Aí a nossa adoração seria mais correta dentro do Senhor. Mas eu ainda vou além. Porventura deveríamos alugar aqui um guindaste, trazermos uma rocha imensa e colocarmos na frente da igreja e dizermos: Deus é uma rocha? Talvez você ache isso até engraçado, irmãos, essas sugestões. Embora nós possamos até suspeitar que algumas igrejas poderiam até fazer isso hoje. Prova disso é que nós temos o Templo de Salomão em São Paulo. Aí. Percebam que essas são maneiras, às vezes, das quais pecamos e são externalizadas. Mas há as questões internas, internalizadas. E eu ainda vou usar o exemplo da rocha. Essa ilustração da rocha usada pelo salmista significa que devo, todas as vezes que eu vou adorar a Deus, imaginar uma rocha quando eu estou adorando a Deus? A resposta a todas essas perguntas, sejam imagens externas criadas, uma rocha, ou na nossa própria mente, é não. E a razão é porque eu tenho que pensar no símile para descobrir a razão da ilustração. E no caso da rocha, todos nós sabemos que quando o salmista diz Deus é a nossa rocha, ele está dizendo que Deus é a nossa segurança, não que Deus é a rocha. E uma vez que nós descobrimos qual é a razão, nós não precisamos mais nos concentrar em quê? Na rocha, que é a ilustração, mas em Deus, que é a nossa segurança. Mas se eu continuar pensando em uma pedra, eu estarei pensando numa rocha, e não em Deus. Isso nos leva ao segundo ponto. Verso 5, olhem comigo, por favor. E ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Nós estamos falando aqui, irmãos, sobre um ciúme santo. Deus é ciumento, ciúme é bíblico. A Bíblia diz que o problema é aquele que arde em ciúmes. Ciúme é bíblico, zelo é bíblico. E o ciúme hoje, para muitos, é uma palavra o quê? Negativa, ligada à inveja, ligada a ressentimento. Mas ela tem um significado positivo. Por exemplo, quando nós temos ciúmes pelo nosso nome, a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos fazer o quê? Sermos zelosos pelo nosso próprio nome. Talvez aqui você que tem a minha idade, seja até mais velho do que eu, vai se lembrar que um dos princípios do passado, no meio das famílias, era zelar principalmente pelo quê? Pelo seu bom nome. Tanto é que no passado, não é? A gente, por exemplo, tendo um bom nome, a gente tinha acesso a todas as coisas. Hoje em dia é muito complicado. Hoje em dia as pessoas perderam a perspectiva desse zelo, desse seu ciúme pelo seu bom nome. Mas nesse sentido tem um significado de proteção e zelo. Vejam que há uma contrapartida aqui. A inveja, ela é produto do quê, irmãos? Do ódio. Os ciúmes é produto do amor. E pensando assim, nós vamos ver que Deus é aquele que ama o seu próprio nome. Deus é aquele que tem o maior zelo pela sua própria glória. E Ele considera como um dos maiores pecados alguém que queira diminuir de fato quem Ele é. Podemos aqui imaginar então um rei ficando irado em seu governo, como que sendo ofuscado por pessoas que se opõem à sua própria exigência. Podemos aqui imaginar, irmãos, como ele consideraria inapropriado qualquer contribuição ou comportamento inadequado de um sujeito que o estivesse ridicularizando e degradando o seu status. Deus, que está infinitamente, irmãos, acima de qualquer governante terreno, considera em alta estima e honra o seu próprio nome. Ele tem ciúme e ele tem zelo por ele mesmo, pelo seu nome.
E a palavra de Deus nos ensina que Deus não tomará por inocente qualquer ação que deseje tomar a sua própria glória, mesmo que essa ação seja uma ação que bem intencionada. Isso nos mostra então porque Deus é ciumento. Ele é zeloso pela sua majestade, santidade. Ele é zeloso pelos seus propósitos. Não é possível então, irmãos, pensarmos numa imagem, porque uma imagem ela não pode refletir a glória e o esplendor do verdadeiro Deus. Em vez disso, irmãos, uma imagem vai reduzir o entendimento da sua majestade. E quando isso acontece, é inevitável que a sua adoração seja afetada. Eu vou exemplificar mais uma vez isso para você. Eu fui pregar certa vez numa igreja, e aí antes de pregar na igreja, queriam que eu fosse pastorear a igreja, e foram fazer uma análise. Aquela análise, né, presbítero? Corriqueira que se faz, né? A sabatina pastoral. Tem sabatina pastoral, né? E uma das coisas que no meio reformado geralmente se pergunta é: você subscreve os símbolos de fé da igreja? Sim, logicamente que sim. Sou presbiteriano, sou reformado, tenho que subscrevê-los, porque são corretos. Mas é interessante, irmãos, a posição de alguns em relação ao nosso diretor de culto. Para alguns, o que estamos fazendo aqui nessa manhã e o tipo de liturgia que foi dirigida aqui é algo que como que engessado. É como, por exemplo, alguns neopentecostais e pastores que nos classificam como sorveterianos, em que o nosso culto, porventura, não tem a presença do Espírito, nós somos frios, a nossa liturgia é uma liturgia chata. Que falta de conhecimento da verdade. Então deixa eu exemplificar isso para vocês. Alguns pensam que decidir o que incluir no culto público pelo uso do princípio regulador ou diretor de culto é um método que limita a nossa adoração. Mas não é, irmãos. Esse princípio significa que uma igreja inclui apenas em sua adoração os elementos que Deus indicou em sua palavra, tais como louvor, oração, pregação e a correta manutenção dos sacramentos, como é o caso do batismo e da Santa Ceia. Perceba que Deus, quando nós pensamos em nosso diretor de culto, quando nós pensamos em nossa liturgia, a maneira como nós adoramos a Deus, e os itens que são parte do culto que nós rendemos em nossa adoração ao Senhor, quando isso não está presente, isso ofende a Deus. Isso, na verdade, humilha a Deus. E Ele nos diz em sua palavra que se não for com os elementos que Ele prescreveu, aprovou, que Ele nos dá claramente na Escritura, nós não podemos de fato agradá-lo. E o ponto é esse. Esse é o ponto da nossa adoração. Nós temos que agradar a Deus. O que estamos fazendo aqui nessa manhã precisa chegar ao trono da graça do Senhor, subir como um aroma suave, e precisa agradá-lo, glorificá-lo, e certamente sempre manter Deus no lugar que Ele está, que é acima de tudo e de todos. É por essa razão então que Deus, o que Ele faz? Ele revela um castigo para aqueles que assim não procedem. Veja a parte B, no verso 5 comigo, ele diz: não as adorarás, nem lhes darás culto. Aí ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não tem uma outra palavra para a gente expressar aqui, é castigo de Deus. Deus aqui, quando Ele fala isso, Ele está revelando o seu descontentamento, irmãos, com a falsa adoração. Deus está nos mostrando que Ele punirá tal idolatria até 3 ou 4 gerações. Perceba e observe como Deus descreve esses adoradores. Ele diz que esses adoradores odeiam a Deus. É interessante. Olhando externamente, a gente pode até pensar que esse tipo de adoração pode até mostrar um certo aspecto de amor a Deus, mas na verdade é um amor fingido. E por quê, irmãos? Porque aqueles que amam a Deus, já diz o Senhor Jesus Cristo: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua santa lei. Mas aqueles que não amam ao Senhor não obedecem a Deus. Aqueles que não obedecem não amam. E então Ele diz em sua palavra que Ele irá puni-los muito severamente, não somente com uma infração por conta da sua lei, mas por conta de uma afronta à sua majestade, estabelecendo assim um golpe na raiz
desses falsos adoradores. Há quem talvez diga, mas pastor, essa forma de punição ela é injusta. Punir gerações subsequentes, não é, pelos pecados dos anteriores. Isso é errado, pastor. Mas irmãos, a ameaça aqui não está dizendo isso, ela está dizendo algo muito diferente. Veja o que ela está dizendo, que é inevitável, e aí é um princípio que a gente precisa entender, irmãos, e sobre os quais também nós falamos como crentes reformados. O que esse mandamento diz, irmãos, é que nós não vamos esperar uma outra coisa, e que será inevitável que as crianças, ou seja, os filhos desses homens que não adoram a Deus como deveriam adorar, que fazem imagens externas ou que fazem imagens internas, ou seja, não adoram a Deus corretamente, que os filhos, que a herança deles, vão imitar as práticas e as atitudes de quem? Dos pais. Percebam que é inevitável que se os pais desprezam a Deus, os filhos também assim, geralmente, o farão. Os seus descendentes continuarão a fazê-lo. Pastor, qual é o argumento que o senhor tem para isso? Olhem para a nossa nação. Não é assim não? Olhem para a nossa nação, idólatra. E olhem as gerações, geração após geração, porque não foram ensinados, porque não se dobraram diante do Senhor, porque não conheceram e na verdade desprezaram a sua palavra. Os filhos foram exatamente como quem? Como os pais. Aqui talvez você se lembre, porque nós fazemos um voto quando somos recebidos como membros da igreja e quando trazemos os nossos filhos para serem batizados, que nós vamos orar por eles, com eles, que nós vamos ensiná-los a palavra de Deus. Eles vão olhar para o nosso exemplo como homens tementes a Deus, que querem adorar a Deus em espírito e em verdade, e farão exatamente o mesmo. Mas perceba que mesmo na punição há uma sugestão de graça da parte do Senhor. O julgamento diz durará 3 ou 4 gerações, o que leva à inferência de que uma mudança de perspectiva está potencialmente presente, irmãos. Perceba que essa mudança que pode ocorrer só pode ser feita por Deus, quando Ele demonstra então o que? A sua misericórdia. É por isso que esse forte aviso, esse elemento também de punição, ele começa a nos mostrar então um elemento de encorajamento e graça dentro dele. E é algo sobre o qual nós devemos e podemos lutar em relação à nossa igreja, irmãos, em nosso país. Porque quando nós olhamos, várias gerações que já se passaram sucumbiram diante do que? Da idolatria. Finalmente, olha comigo o verso 6. Então diz assim, há um elemento de graça, há um elemento de promessa. Então ele diz assim, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e o que? Guardam os meus mandamentos. Como eu disse, indicação que o segundo mandamento, embora no texto escrito seja somente a proibição das falsas adorações, inclui o preceito de adorar a Deus em todas as suas ordenanças que ele instituiu. Perceba que assim como no primeiro mandamento, nós vimos aqui, exige uma adoração interior, com amor, com desejo, com alegria, com admiração. O segundo mandamento também exige uma adoração que? Exterior, de louvor, de oração e solene obediência à palavra de Deus. Perceba que Deus então estabelece um contraste. Deus promete aos que o honram, Ele promete punição àqueles que não obedecem, que o adoram de maneira falsa, mas é aqui Ele diz e promete o que? Graça àqueles que o honram. O derramamento do seu amor inabalável. Ele vai estender isso e Ele diz a milhares de gerações. E perceba que a gente não vai tomar essa palavra milhares aqui como uma palavra que é literal, até porque não se passaram milhares de gerações desde que Deus então entregou o quê? A sua lei. Mas quando nós olhamos para essa promessa do Senhor, nós podemos aqui inferir pelo menos 3 coisas. Uma delas, que a causa do nosso Deus, quando diz respeito à sua própria adoração, ela tem um período quê? Longo. Existe um período futuro, que o próprio Deus está governando e sustentando, primeiramente em relação à sua pessoa, ao seu povo,
para que enquanto a sua igreja exista de uma maneira visível, ela faça o quê? Ela o adore conforme a sua palavra. Existe uma segunda diferença, irmãos, que nós temos a obrigação de desempenharmos um papel para o futuro, sendo fiéis quando? Agora, no presente. Perceba que nós devemos aprender a adorar a Deus como convém, mas nós devemos nos importar também com a nossa família, com os nossos filhos, levá-los a entenderem a verdadeira adoração. Perceba que por meio da pregação do Evangelho, onde nós não vamos de forma alguma omitir a verdade, mas falar a verdade com amor, mas preservar essa verdade, nós vamos trazer pessoas a Cristo para que elas também possam adorar a Deus conforme prescreve a sua santa palavra. Então, existe um elemento futuro de conservação de Deus em relação à sua própria pessoa, para que Ele seja adorado, mas existe também a perspectiva de que nós que somos a igreja de Cristo, precisamos trabalhar essa perspectiva da verdadeira adoração hoje, já. Mas existe uma terceira, e fica muito claro no texto. Deus honra, irmãos, aqueles que o honram. Amém? Não descreve isso. Deus honra aqueles que o honram. Bendito seja o Senhor por isso. Mas há aqui algumas aplicações que eu quero fazer, irmãos. Irmãos, os melhores e mais antigos legisladores, eu não estou falando de crentes, entre os pagãos, proibiam no passado a colocação de imagens em seus templos. Não sei se vocês sabem disso. Esse costume foi proibido em Roma, por Numa, um príncipe pagão. E deveria ter continuado assim, mas foi ordenado em Roma pelo Papa, um bispo cristão, mas nesse aspecto anticristão. Perceba que o uso de imagens na igreja de Roma hoje em dia é tão claramente contrário ao que está escrito nesse mandamento, e tão impossível de ser reconciliado com esse texto da palavra do Senhor, que em todos os seus catecismos e livros de devocionais que são colocados nas mãos do povo romano, omitem esse mandamento, unindo a sua razão ao primeiro. E assim, ao terceiro mandamento chamam de segundo e assim por diante. E ao 10º, eles o dividem em 2. Assim, a igreja de Roma comete 2 erros nos quais persistem até hoje e dos quais detestam ser corrigidos, irmãos. Eles tiram algo da palavra de Deus e acrescentam algo à adoração de Deus. Percebem, irmãos, como isso afeta o nosso país? Percebem como isso afeta o nosso estado, que é o estado mais idólatra do nosso país? Percebem? 88%, pelo menos a última estimativa que eu tinha. Quase 90% da nossa população no Piauí é o quê? Tem envolvimento com o quê? Infelizmente, irmãos, o nosso país está mergulhado na idolatria. O nosso estado está mergulhado na idolatria. Não descreiam, nossa Teresina está mergulhada na idolatria. Deixa eu fazer uma pergunta para você como crente. Qual é a sua postura diante disso? Quarta-feira eu não estava aqui. Tive uma reunião, tive que participar dessa reunião, não vim. É impressionante como Deus utiliza as coisas cotidianas para nos dar a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu estava falando exatamente sobre isso. Alguém me questionando sobre algumas coisas bíblicas, tá? E eu não respondendo com afronta, mas sempre dizendo, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz isso. E mais uma vez sendo questionado sobre alguns elementos religiosos da nossa fé em contraposição com a fé deles. E mais uma vez eu dizia, não é isso que a Bíblia diz. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que diante da idolatria na qual o nosso estado está mergulhado, nós temos uma grande responsabilidade. E nós não podemos nos calar. Passou-se o tempo de nos acovardarmos e darmos aquela desculpa de que nós não vamos afrontar ninguém, não vamos falar, porque porventura, aquilo que inclusive foi pregado no domingo passado aqui, a gente não quer que ninguém se converta pela força, ou a gente não quer combater isso de frente. Acabem com isso, irmãos. A verdade precisa ser pregada com amor, com sabedoria, mas ela não pode deixar de ser dita. E eu vou além.
Se você ama o seu estado, se você ama a sua cidade, se você ama o seu vizinho, a sua vizinhança, você precisa combater isso. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa dizer às pessoas, não porque a sua religião, a sua igreja está errada, mas porque a Bíblia diz assim. Porque a Bíblia ensina assim. É assim que a gente tem que fazer. Mas nós não podemos nos acovardar. Um segundo aspecto do aplicativo aqui, irmãos, é como vimos, eu vou repetir mais uma vez, os filhos refletem os pais em muitos aspectos. E como pais cristãos, nós precisamos nos esforçar e nos aprofundarmos na verdadeira adoração a Deus e ensinarmos os nossos filhos o mesmo, para que nem nós e nem eles pequem e sejamos punidos por nos desviarmos e adorarmos a Deus como não convém ou a falsos deuses. Nós temos uma responsabilidade com a nossa família. Não é só você. Essas crianças que estão aqui, esses jovens que estão aqui, dependem de nós que somos pais. E a gente precisa estar como família arraigada na verdadeira adoração ao Senhor, irmãos. Os pais não podem adorar de um jeito e olhar para os filhos adorarem de outra forma. O padrão é o mesmo para todos. E nós precisamos gastar tempo e zelarmos por eles. E é impressionante o que Deus já tem feito no meio das nossas famílias. E eu louvo o Senhor por isso. Porque as pessoas que nos visitam e olham para a igreja veem um comportamento diferente dos nossos filhos. Bendito seja o Senhor por isso, irmãos. Mas por último, e aqui concluindo, aqueles que amam a Deus e obedecem os seus mandamentos, certamente vão demonstrar, irmãos, um constante interesse e esforço relacionado à adoração. Percebam que essa adoração oferecida a Deus através do Evangelho, ela vai ter uma boa influência sobre todas as formas de obediência ao próprio Evangelho. Veja que o texto nos mostra no seu final que Deus tem o quê? Ele tem misericórdia reservada para todos aqueles que querem adorá-lo de fato. Até mesmo os que amam a Deus precisam da sua misericórdia. E quem ama a Deus não alega merecimento algum. E essas misericórdias, a palavra de Deus nos ensina, só serão encontradas, irmãos, por meio de Jesus Cristo. Percebam que por meio de Jesus nós nascemos da água e do Espírito. E agora aqueles que são nascidos do Espírito concebem as coisas espirituais. E por esse mesmo Espírito de Cristo que em nós habita, que nos faz compreender que se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Mas quando morremos com Cristo, morremos para os rudimentos desse mundo, inclusive aqueles que dizem respeito, e consequentemente ao quê? A idolatria. O próprio Jesus vai nos dizer o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Percebam, irmãos, a nossa adoração ela deve ser governada por meio da fé, e não pelo poder da imaginação, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, como diz a própria palavra de Deus, é a imagem do Deus invisível. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero que, em primeiro lugar, o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós. Às vezes a gente acha que vem para a igreja e no culto é impossível que a gente peque. Isso não é verdade. Às vezes nós estamos pecando contra o Senhor, violentando a nossa própria alma, humilhando o Senhor, diminuindo o Senhor até no culto. Então o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, a compreender aquilo que foi dito aqui nessa manhã. Que não há imagens externas. Pelos textos que lemos aqui, Pai. O primeiro salmo nesse dia, a nossa leitura que fizemos antes dessa própria pregação, e neste texto, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a não termos nenhum tipo de imagem, seja ela externa ou criada em nossa própria mente, em nosso coração, para adorarmos um falso Deus ou mesmo ao Senhor. Mas que façamos isso como nos ensina Jesus, em espírito e em verdade, com humildade. Racionalmente, nosso culto é racional. Nós sabemos exatamente o que estamos fazendo aqui e para quem estamos fazendo, Senhor.
Então, Pai, nos ajude a compreender isso. E também permita, Pai, que não nos afastemos disso. De forma alguma, não criemos, ó Deus, um ídolo ou imagem falsos para estarmos adorando o Senhor e não estejamos cultuando também um outro Deus, a não ser o Senhor. Se assim, ó Deus, já o procedemos, se assim fizermos, Pai, nesse instante, perdoe-nos. Fala ao coração dos teus filhos aqui nessa manhã, Senhor, que vigiemos também em relação a isso. Que compreendamos, ó Deus, que nós estamos aqui, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. É para honrar o Senhor, Pai. E sabemos que fazemos isso não pelo que teremos em retribuição. Embora a tua palavra nos ensine que o Senhor honra aqueles que te honram. Bendito seja o Senhor, Pai. Mas não é por mérito nosso, mas é pelos méritos de Cristo Jesus. Se nós nos apresentamos aqui, se nós temos um livre acesso ao Senhor, se nós podemos te cultuar dessa maneira, ó Deus, como prescreve a tua palavra, é por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Pai, continua ensinando aos crentes. Mas também, como foi orado aqui nessa manhã, Pai, esse texto ele nos confronta. E se há alguém aqui também, Senhor, que nos visita pela primeira vez, que não é crente, ó Deus, ensine o seu coração por meio do Espírito Santo. Que abandone a sua idolatria, seja ela qual for. O seu falso Deus, seja ele qual for. Ou mesmo a sua intenção, até a sua boa intenção de cultuar a Deus, mas não sabendo fazer como convém. Ajude, ó Deus. Ministre ao seu coração, transforme a sua vida, assim como a nossa, Pai, todos os dias, em nome e por amor de Cristo. Amém.